você ficasse de pé, abrisse a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Sempre é um privilégio a gente poder ministrar a palavra do Senhor. E é uma graça que Deus tem nos dado e uma liberalidade do coração do pastor Josse, da pastora Beta, dá oportunidade para a gente ministrar o seu coração. Eu quero trazer um texto para você. Gálatas, capítulo 6. E nós vamos falar hoje sobre um relacionamento um pouco diferente. E eu quero que você abra o seu coração para receber de Deus esta palavra. Amém? Mateus, pode colocar, por gentileza, a primeira foto. Mateus é meu amigo, isso. Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. E assim, desse jeito, desse modo, levando a carga do irmão, a gente cumpre a lei do Cristo. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta na sua cadeira, por gentileza. Põe a mão no teu coração. Pai, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, num ambiente de glória, numa adoração poderosa, e a gente sente a tua presença, o teu Espírito está sobre nós, e nos alegramos com isso pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que essa seja uma manhã onde o Senhor libere a tua graça, a tua palavra, a tua revelação. Fala conosco, Senhor. Ministra o meu coração, ministra o coração de cada homem e mulher que está aqui nesse templo, aqueles que estão na internet, que uma manhã de milagre venha sobre nós. Senhor, dá-me da tua sabedoria. Dá-me a palavra que está no teu coração, a revelação do teu entendimento, para que eu seja um vaso de barro nas tuas mãos, mas a glória do teu Espírito e o poder do teu Espírito seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós te adoramos por esse privilégio de ouvir a tua palavra e declaramos que para o Senhor é toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Esse texto é um texto que Paulo fala sobre a carta aos Gálatas, é uma carta muito impressionante. Paulo vai falar sobre muitos assuntos da espiritualidade. E aí ele chega nesse texto e diz assim: olha, a nossa caminhada não dá para fazer, não dá para caminhar sozinho. Andar com Deus é andar com amigos. Você está com um amigo aí perto de você? Diga assim para o seu amigo, fala assim: eu tenho que andar com você. Amém? Porque não dá para caminhar sozinho. O evangelho do Cristo é o evangelho da comunhão. É o evangelho dos pares da vida. É o evangelho da amizade, é o evangelho de relacionamento. Para nós talvez soe um pouco complicado, porque nós somos uma geração narcisista, né? Tudo eu, tudo para mim, melhor para mim do que para você. Não é? Nós somos a geração narcisista. Nós estamos embriagados em nós mesmos. Nós estamos olhando para dentro da gente, a gente não consegue enxergar mais ninguém. A minha dor sempre é maior, o meu desejo sempre é maior. Aquilo que eu preciso, você nem imagina. Já conheceu alguém meio pessimista? Você fala assim: eu tenho a unha cravada. A pessoa: você não sabe, eu quase amputei o pé. Porque tem gente que até na crise é narcisista. Tudo sou eu. E aí quando Paulo vem escrevendo a carta aos Gálatas, quando a Bíblia nos apresenta o Evangelho, ela nos apresenta o Evangelho de pares. Eu com você, você comigo, de comunhão, de aliança, do pegar na mão, do nós em nós entrelaçados, nós conosco e nós entre nós vivenciando o Evangelho da graça. Então Paulo vai dizer: olha, se você quiser viver como Jesus viveu e viver o que Cristo ensina, olha para o seu irmão e fala assim: o que eu posso te ajudar? Que carga que eu posso carregar que é sua, e eu quero dividir essa carga com você. Esse evangelho proposto me faz entender. E eu pedi para o Mateus, que é uma graça, menina de Deus, gente, pensa. Faltava 10 minutos para o culto, quis mudar tudo, ele me ajudou. É carregar essas cargas que não é sua. Imagine você, não é sua, é de outro.
Mas o Evangelho nos propõe que o narcisismo não tem jeito para nós, não dá, não combina. O egoísmo não faz parte do Evangelho. O amor próprio sim, mas a gente deixa para outra ministração. Mas vivemos num tempo onde é muito eu, o que eu quero, o que eu posso, o que eu faço. Tem que ser agora, do meu jeito. Você não conhece ninguém assim, né? Eu conheço, mas eu tenho certeza que você não conhece. Gente que só pensa em si mesmo. E como o Evangelho ele vem contra a nossa cultura, e o Senhor Jesus mostra isso de maneira graciosa, porque Deus sendo Deus, encarnado em homem, sendo Deus, podia fazer tudo sozinho. Não fez. Chamou 12 e falou, eu não vou andar sozinho. E aí eu fico perguntando, por que a gente quer andar sozinho? Você acha que Jesus não foi decepcionado pelos 12? Você acha que ninguém nunca pisou no pezinho dele? Claro! Mas o Evangelho nos propõe essa comunhão, essa unidade, esse companheirismo. Jesus andou com 12, entre os 12 ele tinha 3 que ficavam mais perto. Mas quando Jesus falou, olha, a missão do reino, ela é feita. E eu vou separar vocês, ele separa 70 pessoas. E ele não manda uma sozinho, ele vai em dois. Porque a vivência do Evangelho não é minha. A vivência do Evangelho é nossa. Porque o pão é nosso, porque o Deus é nosso, porque a vida é nossa, somos nós em Deus. E aí o Paulo, ao terminar a sua carta, ele fala assim, olha, vocês que são mais maduros, se alguém cair, por favor, levante, mas com brandura, com carinho, com respeito, entendendo que vocês também podem cair, então fique esperto para não cair, porque a lei do Cristo é carregar as cargas uns dos outros. A lei do Cristo é caminharmos juntos. Vivemos num mundo onde o prazer é meu, mas a Bíblia nos coloca num lugar de desconforto. Aonde o prazer é fazer a vontade de Deus. E Paulo vai falando disso, desse desafio. Paulo foi um homem que não fez a obra sozinho. Amados, o Evangelho não é feito de solidão, o Evangelho é feito de companheirismo. Gente que está no ministério, está sozinho, tem problema. Mas a gente ajuda você. Tomando café lá em casa, entendeu? Tem gente boa na vida. Tem gente boa de Deus nesse mundo todo. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que este homem, quando ele fala, leve as cargas uns dos outros, ele não está falando de cargas que só ele levou pela igreja, mas ele vai apresentar na sua história escrita, nas suas cartas, que teve pessoas que levaram as cargas dele. Ele precisou de amigos. Se o Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, precisou de amigo, imagina nós. E eu quero falar sobre alguns amigos de Paulo. Eu quero falar de pessoas que levaram as cargas de Paulo. Eu não vou falar do que Paulo levou deles, mas aquilo que eles fizeram por Paulo. E é incrível a narrativa das suas cartas. E como um homem, herói da fé, poderoso em Deus, em obras, que evangelizou quase toda a Ásia, quase todo o mundo antigo, que ele se colocou num lugar onde Deus usou tão poderosamente. Ele diz, eu não posso fazer nada sozinho. Eu tenho que ter amigo. E a minha pergunta é, aonde estão os teus amigos? Quem são os teus amigos? Quem carrega as cargas com você? Quem ora com você? Quem brinca com você? Quem ri com você? Em que mês você está sentando? Quem vai te visitar quando você está doente? Quando você está com problema, quem é que liga? Quem é que está junto? Quem é que participa? Paulo tinha amigos. Amigos são importantes para a caminhada cristã. E nós precisamos olhar com muito carinho, com os nossos olhos atentos às Escrituras. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Essa obra que você está, essa cadeira que você está, essa casa onde nós estamos reunidos nesta manhã, ela não foi feita por causa de um homem. Ela não foi feita por causa de uma mulher, ela foi feita por causa do sangue do Cordeiro. Mas nós juntos fazemos uma obra poderosa. E nesse entrelaçar de unção e de graça, se estabelece grandes amizades. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou, pastor, eu tenho amigos da minha adolescência. E eu falei, minha filha, como eu lembrei. Eu tive amigas preciosíssimas. Desde pequena, na igreja que eu cresci, a primeira sala da escola dominical chamava Cordeirinho de Jesus. Alguém? Estou falando a língua de alguém aí? Eu fui lá no Cordeirinho de Jesus. Saí soldadinho de Jesus. Não cresci muito, mas saí de lá já graduada.
Comecei com cordeiro e saí soldado, né não? Saí. E como elas foram importantes para mim, como são importantes para mim. Quais são os seus amigos? Paulo nos apresenta alguns amigos e são vários. Mas eu escolhi 3. E eu quero dar um tema a essa mensagem. Lázaro me ensinou isso muito bem, dar um tema a essa mensagem. E eu sempre tenho muita dificuldade, mas hoje eu acho que eu consegui. Amizades que sustentam a nossa fé. Qual foram as amizades que sustentaram a fé do nosso amigo Paulo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 7, ele vai falar de um amigo. E aí pode colocar a segunda foto, isso. Ele vai falar de um amigo. 2 Coríntios capítulo 7, ele diz sobre esta amizade. 2 Coríntios 7, 5 diz assim: porém, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo, fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Sabe qual amigo que a gente precisa? As amizades que nos sustentam na fé, é a amizade que nos sustenta com consolo, com encorajamento, com coragem. Aquele amigo que segura na tua mão e diz: calma, calma, nós vamos conseguir. Eu estou junto com você. Lembra da palavra de Deus sobre a tua vida. Olha que coisa extraordinária. Eu fico pensando, Deus poderia ter mandado um anjo. Deus poderia ter feito um terremoto, Deus poderia ter trazido sinais, prodígios e maravilhas ao clamor de um homem chamado Paulo. Mas a Bíblia vai dizer que ele mandou um amigo, mandou um igual, mandou um que tem identificação, mandou um que a gente ama, mandou um que a gente toca. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu queria tanto ver Deus. Talvez Deus esteja aí do seu lado, tocando em você e dizendo: segura as pontas que a gente consegue. Porque amigo é manifestação da glória e do poder de Deus. Pessoas de fé são presentes de Deus na nossa história. E esse Tito, ele traz a Paulo um consolo. Tito, ele vem e diz: Paulo, eu sei que a luta está severa, pessoas querendo te matar, pessoas correndo atrás de você, destruindo a obra de Deus na sua vida. Sei que você está com medo. Se Paulo teve medo, irmão, imagine nós. Pastor, eu preciso resolver um problema amanhã. Lembra de Paulo? Ele estava com medo, mas Deus estava com ele. Eu sei que você tem medo, Paulo. Eu sei que não é fácil ser o homem que você está sendo nessa história. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você tem medo. Eu sei que não é fácil a luta que você está passando. Eu sei que às vezes não é fácil nem a fé que você está vivenciando. Porque parece que a gente não está vendo nada. Mas existe sempre um amigo para nos encorajar, para dizer: vai, você aguenta, lembra que Deus tem feito. Tem uma igreja lá, ó, orando por você, com saudade de você, chorando, clamando, buscando a Deus pela sua vida. E Paulo diz: este consolo me trouxe muita alegria. Nós precisamos de Tito na nossa vida, gente com palavra que nos dá coragem e alegria de continuar. Má notícia, o capeta já dá, gente. Deixa os encapetados fora do radar. Seja você um Tito, um consolador. Console o aflito, console o necessitado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu não tenho paciência não com esse povo depressivo, ingrato. Oh, meu Deus. Já pensou se Jesus não tivesse paciência com a nossa depressão? Com o nosso choro, com a nossa ingratidão? O que seria de nós? Sabe o que nós temos que sempre lembrar? É o que diz o salmista: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, você já teria destruído inteirinha.
Mas nós precisamos ser Tito, que quando Paulo fica na deprê, quando Paulo fica com medo, ele chega e fala: Paulo, eu sei que está difícil. Eu sei, irmão, que a luta está grande, o ministério não está fácil para você. Eu sei que tem gente querendo te matar, eu sei que você está com medo, mas eu estou aqui do teu lado, nós vamos orar. E eu quero te lembrar que tem uma igreja que ora, que tem uma igreja que combate esse bom combate com você. Eu vim te animar e te dizer: não para! O Consolador nos anima, enche o nosso coração de alegria e faz a gente caminhar, e faz a gente vivenciar coisas tremendas de Deus. Sabe por quê? Porque o Consolador traz no coração mais cinzento, de tristezas profundas, a realidade do potencial que a gente se esquece. Você tem um potencial tremendo, mas a dor faz com que a gente não enxergue. E o Consolador é a luz da graça de Deus, mostrando quem você é. Às vezes a gente não se vê, mas Deus envia alguém que nos vê, alguém que nos dá a mão, alguém que nos sustenta em oração, aquele que a gente precisa ter por perto, aquele que olha para a gente, vê na gente aquilo que nem a gente via. Tito chegou para Paulo, e eu imagino ele chegando, e Paulo falou: Tito, eu orei ontem. Falei: Deus, preciso tanto de um abraço, preciso tanto de um consolo, não dou conta de viver o que eu estou vivendo. Ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Meu irmão, minha irmã, ainda bem que você deu um abraço em alguém que estava chorando. Alguém que você pôde trazer a palavra de Deus. Alguém que você disse: eu vou orar por você. Isso é consolo de Deus. Isso é encorajar alguém. Na caminhada nós precisamos de amigos consoladores. Mas mais do que precisarmos de Tito, nós precisamos ser Tito. Tem muito sofrimento humano que um abraço pode curar. Outros, porém, só caminhando pode curar. Só numa jornada de jejum, de oração, de compreensão, de coração aberto que pode curar. De consolo que não reside em palavras, mas em atitudes verdadeiras da graça. Um consolo que não é registrado e escrito, porque ele não tem como escrever. Às vezes é indizível, mas é um olhar que sara, é uma mão que aperta, é aquele coração batendo junto na mesma sintonia do nosso, até o nosso se acalmar, com a bondade de alguém cheio de Deus, nos colocando mais perto de Deus. Esse é Tito. Esse é um homem que olhou para outro homem e disse: você não vai perder. Não acabou aqui. A luta não vai te matar. E os temores não vão te dominar. Porque o consolo do Espírito Santo está aqui. Quando eu e você, juntos, damos as mãos, há consolo de Deus. Um dos maiores milagres da existência está quando dois crentes levantam-se para ser Titos, um na vida do outro. Outra amizade que a gente precisa ter, que nos sustenta a fé. Já falei, Paulo teve muitas, a gente vai escolhendo algumas, que talvez tenham mais identificação com aquilo que a gente é também. Mas uma amizade que nós precisamos ter em meio às nossas dificuldades. Precisamos de amigos que nos sustentam e defendem a vida. Pode colocar outra foto, Mateus. Amigos que nos defendem na batalha, na guerra. Amigos que estão conosco. Precisamos de gente assim que defende a nossa vida a todo custo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16. É uma palavra linda. E ela salta aos nossos olhos porque ela é cheia de Deus. Ela é cheia de afeto, cheia de graça, cheia de poder. Olha que Paulo escreve em Romanos 16, fazendo a saudação final. Ele diz assim: saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Meu irmão, como a gente precisa de amigos que defendem a vida, que defendem a nossa vida e a vida do Cristo em nós e a vida do Evangelho. Como nós precisamos de amigos leais, que não vai deixar a gente para trás. Você está ferido, Ele está lá. Você está celebrando, Ele está lá. Você está em luto, Ele está lá.
Ele arrisca a vida dele pela sua vida. O Evangelho é a defesa da vida. O Evangelho é o mais estruturado, o mais forte, o que tem mais de Deus, levantando o mais fraco, animando aquele que precisa. Paulo diz, olha, manda um abraço forte, sauda, abraça, beija. Quando as pessoas falam assim para mim, manda um beijo para o Lázaro, eu falo assim, pode deixar que chegar em casa eu agarro o homem. Que é meu, não é não? Agarra eles e diz, obrigado pela lealdade. Obrigado pela defesa. Obrigado pelo respeito. Obrigado quando eu não estava, vocês estavam lutando comigo. Obrigado porque quando eu estava viajando em barcos, em navios, prestes a morrer toda hora, quando serpentes me picaram, eu sabia que tinha alguém me defendendo diante do Senhor, orando, intercedendo, clamando. Diga a Priscila e Áquila que eu sou grato, mas há uma igreja grata por crentes leais, por servos de Deus que defendem a vida, que defendem o Evangelho, que não estão preocupados com as suas próprias necessidades, mas arriscam a sua própria vida em favor de outros. Há alguns anos atrás, chegou na minha casa uma querida irmã, foi minha ovelha durante muitos anos. E nós tínhamos voltado de Jundiaí depois de um ano em Jundiaí. E ela bateu na minha casa. E eu falei, entra, querida, vou fazer um café. Quando vocês forem na minha casa, vai ser essa historinha. Você vai chegar, quer um café? Né? É só um pretexto para eu tomar café, porque eu adoro tomar café. Eu falei, vamos tomar um café. E ela olhou para mim e disse assim, pastora Rê, você põe na sua mesa uma mulher divorciada? Eu olhei para ela e eu disse assim, eu ponho na minha mesa uma amiga carente de Deus. Independente da situação, minha querida, minha mesa é tua. Eu te conheço há mais de 10 anos, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas a minha mesa é para a vida, não para a morte. E conversando com aquela moça, e depois, graças a Deus, eles estão bem restaurados, divorciou, casou de novo, essas loucuras que nós dá trabalho para Deus fazer, mas Deus faz. Sabe, meu irmão, nós precisamos de gente que ame vida. Nós somos gente leal, que defende o Evangelho com a sua própria vida. Não tenho para mim que Priscila e Áquila eram bajuladores. Com Paulo ninguém mete a mão, eu estou aqui, vou defender Paulo. Não acredito nesse Evangelho. Eu acredito no Evangelho da amizade sincera. Eu acredito no Evangelho da aliança, do poder da lealdade, daquele que nós sabemos quem é o nosso amigo. E eu acredito que Priscila e Áquila se defenderam ele por conta do Evangelho que havia nele, por conta dessa aproximação, por conhecer quem é Paulo, por dizer, não, Paulo está fazendo certo, não, mas ele fez isso, não, é ele, Deus falou com ele, eu acredito nele, eu sou leal ao Evangelho de Cristo, eu sou leal às pessoas que caminham comigo, eu sou leal à minha casa, à minha família. Nós precisamos de Priscila e Áquila. Nós precisamos de pessoas que são leais à vida que Jesus nos propõe. O Evangelho precisa ser defendido, não com armas. Com amor se defende o Evangelho. Não é com acusação, é com graça que se defende o Evangelho. Estávamos ontem pregando num lugar e uma pessoa falou assim, pastor, eu vim para a igreja, a minha família é de religião tal, eu não sei o que eu faço. Eu disse, ame e ame tanto, que eles vão ficar tão constrangidos com este amor, que sem palavras vão saber que é Jesus amando eles. É isso que a gente defende, a vida do outro, amando, respeitando, curando das nhaca, e que nós tem nhaca, não é não? Pelo amor de Deus. Tivemos um pastor, Lázaro teve ele como professor, o pastor Pedro Mendes. Uma vez estávamos com ele falando assim, pastorear é uma arte, Lázaro. Dizendo para mim e para o Lázaro, tem ovelhas que são mansas, apenas um carinho, deixa elas do teu lado. Outras, não há mansidão alguma. E ele é um homem bem calmo, né amor? Ele era bem calmo. Ele disse, mas aí com muito carinho você vai lá, quebra uma perninha
E ela é obrigada a ser curada do teu lado. Porque se você deixar ela caminhando, ela se mata. Defenda a vida. Defenda a vida. Porque o Evangelho é amor, é respeito, é graça e é salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio, viveu em carne, fez milagres, prodígios, maravilhas, mas Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele nos defendeu do inferno. Ele é o exemplo maior. Ele foi naquela cruz, a cruz que era minha, a cruz que era sua, e Ele se colocou do nosso lado e defendeu a nossa vida, defendeu a nossa eternidade, e é por Ele que nós estamos aqui. É pelo sangue do Cordeiro, é pelo sacrifício da cruz, é pelo Cristo que pagou um preço enorme que eu não tinha condições de pagar. Ele deu a vida por mim. E nós precisamos viver a vida defendendo o Evangelho da graça. Paulo vai dizer: eu tenho amigos que defendem a minha vida, e eles são leais. Eles não são bajuladores, eles são leais. Leais ao Cristo e leais a mim. A gratidão é um grande aspecto da vida de Paulo. Não tem nenhuma carta escrita por ele que ele não vai agradecer alguma coisa. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: a gratidão expressa Cristo. Sabe, amados, a gente não tem problema, nós inventa. É a vida. Tem um cara que casa com a mulher tão bonitinha, boazinha, gente boa. Aí depois ela vira megera. Não, minha mulher virou uma megera. Virou ou você fez ela assim? Porque não é grato, põe a mesa. Ah, não precisa pôr a mesa, tu como na pia. Ai, meu Deus, não vou falar isso não. Pensei numa coisa, agora não vou falar não. Vai deixar pra mim essa, né? Tem mulher que casou com um cara gente boa, simpático. Aí o cara virou sei lá o quê, um monstro. Ah, pastora. Mas é você que chama ele de banana, de burro. Vai falar com a sua mãe. Eu não entendo algumas coisas que as pessoas estão fazendo com a própria vida. O Evangelho, quem defende a vida sabe o quanto é ser grato. Paulo diz assim: eu sou grato por Priscila e Áquila e toda a igreja que conhece esse casal, toda a igreja que já foi visitada pela obra de Deus na vida dele, sabe quem eles são. A igreja é grata por homens e mulheres que se levantam para defender o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar a boa mensagem do Evangelho. Meu irmão, você é o Áquila desse tempo. Você é Priscila, que a igreja precisa. Que quando chega um homem notável em palavras, como Apolo, cheio de conhecimento, ela fala: Apolo, é o seguinte, meu irmão, você está jóia, saiu do seminário, está afiado, irmão. Só que você precisa de uma coisa para a coisa dar certa: poder de Deus. E esse caminho do poder de Deus, caminha comigo que eu vou te ajudar. Áquila e eu estaremos juntos nessa caminhada. Nós precisamos de pessoas que caminhem nos ensinando o Evangelho, a defesa à vida, a defesa a um Cristo que veio para trazer sobre nós ressuscitação. Quando eu olho para a vida de Paulo, ele fala de alguns amigos que o defenderam. E eu quero, em último lugar, falar de uma amizade de Paulo. Amizades que nos sustentam, recriando a nossa alma. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 16 a 18 diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você, Timóteo, melhor do que eu, sabe quantos serviços ele prestou em Éfeso. Amados, este homem é um homem incrível das Escrituras. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu estava em outubro num congresso com a minha irmã, que também é pregadora do Evangelho.
E ela falou: rei, eu fiz uma mensagem sobre um cara chamado Onesíforo. Eu falei: oi? Peraí, não conheço esse camarada. Como que você conhece? Eu não conheço. Não pode, nós somos da mesma família, nós estamos juntos, lemos a mesma Bíblia. Quem é ele? E aí ela me levou esse texto. E eu fui estudar esse texto. Eu não vou lembrar agora a palavra, mas quando você lê na sua Bíblia, por muitas vezes me deu ânimo de novo, ou me reanimou, ou me recriou em algumas versões. É uma palavra em grego que não tem nenhum outro registro na Bíblia, só aí. Essa palavra só existe nesse ânimo que a gente lê, ânimo. Mas o original grego é um homem que muitas vezes recriou a minha vida. Criou de novo a minha vida. Um homem que quando eu estava a ponto de morte, soprou fôlego outra vez. Está vendo essa foto de alguém sendo reanimado? Perceba que muitas vezes da nossa vida nós vamos ter que ter um amigo assim. Que cria a nossa vida de novo. Que jogue fôlego de Deus de novo. Que aperte o nosso coração muitas vezes. Que quer cantar cansado e quer parar. Que bata de novo. Este homem, este amigo Onesíforo, a gente precisa ter perto. Que recria a alma, que recria a vida. E Paulo vai falar: Timóteo, você sabe de quem eu estou falando? Não só eu sei, todo mundo sabe quem ele é. E não foi uma vez que ele recriou a minha alma. Não foi uma vez que ele soprou dele na minha vida. Foram muitas vezes que Paulo estava desanimado, cansado, achando que ia morrer. E este amigo bateu na porta dele, aqueceu o coração outra vez, massageou o coração outra vez, pôs fôlego de vida outra vez na vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos de amigos assim, que se importam conosco. Amigos que recriam a nossa vida aonde ninguém quer recriar. E o texto vai dizer que ele me procurou com persistência em Roma até me encontrar. Você tem amigo assim que vai com você até para a prisão? Te procura nos momentos mais difíceis da sua história? Se você tem amigo assim, ele não tem o nome que ele tem, ele chama Onesíforo. Alguém que recria a alma, alguém que recria a vida. Alguém que dá vida outra vez. Alguém que mostra que Cristo ressuscita em nós todos os dias. Alguém que é tão poderoso em Deus, que marcou a história do apóstolo Paulo e a história da igreja dos Éfesos. Alguém que estava ali mostrando a glória e o poder de Deus. Amados, que nós sejamos essas pessoas. Que a minha mão e a sua mão estejam assim ressuscitando vidas. Que ao estender a nossa mão, graça, bondade, poder de Deus, vida, fôlego do Senhor, espírito da promessa, espírito de avivamento saia de nós. Que as pessoas possam encontrar em nós fonte de vida, fôlego de vida, uma história de amor, uma história que não é só falada, mas é vivenciada, uma história que ela é abraçada, uma história que é entrelaçada, onde nós somos feitos, não para endurecer o relacionamento, mas para dizer da unidade, daqui ninguém nos tira, temos uma aliança em Deus, temos uma aliança pela graça, vamos caminhar recriando vida, no mundo onde todo mundo quer matar um ao outro, sempre vai ter uma igreja cheias de Onesíforos dizendo: vem aqui, eu vou recriar a sua vida, eu vou soprar fôlego em você. Um dos comentaristas dizem que esse recriar a vida se assemelha quando Deus criou o homem, Adão, e soprou dele. É a única vez que a Bíblia diz sobre isso. Sabe quando temos amigos importantes na nossa caminhada, não vai faltar ressurreição para nós. A morte não vai te devorar se você tiver um Onesíforo na tua vida. A parada vai ser aquecida pela mão forte da amizade do Evangelho de Cristo, com massagens cardíacas na sua alma, dizendo para você: vou te animar de novo, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Paulo diz: muitas vezes.
Não foram poucas vezes, nem foram algumas vezes, não foi uma situação eventual. Ele insistiu em amar. Nós precisamos de amigos que insistem em nos amar, que persistam e corram atrás da gente, nos calabouços de Roma da nossa história e nos ache. Lá numa prisão, aonde estava Paulo, ele foi até lá e achou Paulo. E olhou para aquele apóstolo querido e amado, e ele falou assim: Paulo, está faltando ar, eu vim trazer ar. Está faltando batida de coração, eu vim bater o meu coração com o seu. Está faltando choro, vamos chorar junto. É a alegria que você precisa, eu também tenho a alegria do Senhor. É oração, nós vamos orar. É abraço, nós vamos abraçar. Porque o Cristo me enviou a você. Você é alguém enviado para alguém. Você é nozífero na vida de alguém. Você é Priscila e Áquila na vida de alguém. Você é o amado Tito, que as suas orações clamam e que você já recebeu. Mas a resposta de outras orações é o teu abraço e tua boa notícia. O evangelho que nós acreditamos, ninguém faz sozinho. O evangelho que nós acreditamos persiste no amor e em pessoas que entenderam o evangelho de tal maneira que têm se abastecido com o fôlego do Cristo para dar fôlego. Que têm vivido ressurreição para dar ressurreição. Lázaro e eu tivemos momentos da nossa vida tão incríveis. E eu lembro que uma vez, uma grande amiga minha ligou. E quando você está em uma crise, você fala muita besteira. Você não, porque você é crente, mas eu falo. E eu falei uma besteira dasquelas, assim, que ela ficou louca. Eu falei assim: essa luta está tão luta que eu estou achando que eu estou endemoniada. Olha a besteira que eu falei, gente. Se o Espírito de Deus está em mim, olha que ofensa. Ela falou: Regina, cala a boca agora. Porque amigo manda você calar a boca. E se agradece depois, não é? Sobre você está o Espírito de Deus, para com isso. Eu vou orar agora. E ela me animou. Porque as lutas tiram quem você é. E só Deus pode trazer de novo quem você é. Porque o que você é está no coração dele. Talvez você ainda nem descobriu. Mas tem alguém que vê Jesus em você de uma maneira que você não viu. E ele vai até as prisões da tua alma e dá fôlego de vida e aquece o teu coração. Você não vai parar. Você vai continuar. Porque tem alguém insistindo em bombear a tua alma. Até você se levantar, andar, correr e viver a promessa que Deus tem para você. O que nós precisamos na vida? Precisamos entender que Jesus tinha amigos. E nós precisamos de amigos. E talvez os seus amigos estejam aqui. E você ainda nem conhece. Eu tenho grandes amigas que nós nos vemos assim, há 20 anos talvez. Mas uma delas, há uns 2020, antes da pandemia, um pouquinho antes de fechar tudo, ela veio ao Brasil. E ela falou: dá pra gente tomar café? Eu falei: claro, meu Deus, se não dá, dá um jeito, né? Não? Tem gente que a gente muda tudo, a agenda, né? Manda filho, prende filho no banheiro. Tá brincando. Vai alguma coisa, mas vai. Não é? E nós fomos tomar café, Lázaro e eu, com a Zazá. Uau! Mais de 20 anos sem se ver. Parecia que a gente tinha falado semana passada. E conversando daquilo que nós amamos conversar. Do Cristo, de missões, de alma, de palavra. Compartilhando tantas coisas generosas da parte de Deus. Aprendendo tanto com a minha amiga. E é isso que Jesus faz. O desejo do meu coração, minha irmã e meu irmão, é que não lhe falte Tito. Nem Priscila, nem Áquila. Nem Onesíforo na sua história. Mas o meu desejo maior é que nós sejamos uns deles. Que eu seja Tito para você. Que Lázaro e eu sejamos Priscila e Áquila, para com lealdade confirmar os seus passos. E que eu possa ser um Onesíforo quando você disser: pastora, acabou, não tem jeito. Deus coloque fôlego de vida na minha boca, para trazer a palavra que vai ressuscitar você. Porque o evangelho é isso. O evangelho é graça anunciada do alto, num coração tão pequeno. Mas que quando a gente fala dessa graça, ela amplia e ela traz cura a tantas pessoas. Jesus te chama para carregar a carga do teu irmão. E o que você precisar,
nós estamos aqui para carregar as suas cargas. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, se você puder. Coloque a mão no seu coração. Deus não te chamou para a solidão. Essa sua luta, você não precisa caminhar com ela sozinha. Existe um Deus que te ama e o Espírito dele está em você. Mas ensina-nos que a resposta dele, muitas vezes, não é o anjo que vem apenas, mas é um comum, é um igual, é o amigo que está do teu lado, é a oração de alguém, é tua mãe, é teu pai, é gente como a gente. É gente que talvez a gente sinta que nós somos mais importantes que eles, e eles talvez tivessem que aprender alguma coisa conosco. Mas eu quero que você entenda, você não foi chamado para o evangelho da solidão, você foi chamado para o evangelho do abraço. Há um Tito do teu lado, há uma Priscila e Áquila sedento para mostrar lealdade do evangelho sobre a tua vida. E há um amigo que persiste em te amar, mesmo quando as cadeias dessa terra te levam a prisões, ele vai com perseverança buscar a tua alma e recriar de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor Jesus é o nosso amigo. O Senhor é o verdadeiro amigo. O Senhor é amigo de todas as horas. O Senhor é amigo de tudo aquilo que é provável e improvável na nossa história. A sua amizade, Senhor, tem nutrido a nossa vida e nós temos caminhado, Senhor, por causa da tua bondade e da tua fidelidade. Mas nesta manhã, de maneira especial, eu quero agradecer, Senhor, pelos bons amigos da caminhada que o Senhor me deu. Amigos que sustentam a minha alma. Oram por mim. Conhece as minhas prisões e as minhas algemas. E não tem vergonha delas, Senhor. Amigos que me ensinam. São leais à tua palavra. Defende o teu evangelho. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. E obrigado pelos meus bons Titos, Senhor. Que me abraçam nas minhas fragilidades, Pai. E me amam de graça, pela graça, inundado pela graça eterna. Pai, que nós tenhamos esse ambiente de amizade, de respeito. Que nós possamos ser pessoas ao nosso lado, companheiros da graça, companheiros do evangelho. Que fazem o evangelho ser vivenciado, não só falado. Fazem o evangelho ser respeitado pelos de fora, por causa do amor que nós temos uns para com os outros. Eu quero, Senhor, orar pela tua igreja, aqueles que já foram feridos, magoados, insultados, amedrontados, por conta da religião, do medo, da má interpretação. Senhor, que a tua cura venha sobre cada coração. E levanta-nos em amor, levanta-nos em graça, levanta-nos em bondade. Levanta-nos para ser Tito na vida de alguém. Para sermos Priscila e Áquila e juntos, Senhor, caminharmos em unidade. Para sermos o tão querido Onesíforo, Senhor. Conhecido de tantos pela sua bondade e pela sua capacidade de não ceder à morte, mas ministrar a ressurreição. Faz-nos assim, Senhor. Faz essa igreja dessa maneira. Cura corações a tal ponto que os temores de dentro e as lutas de fora caibam num abraço. Abençoa o teu povo. Abençoa cada família, que teu evangelho seja vivenciado nas nossas relações, nas nossas amizades. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer uma gentileza para mim? Dá um abraço no seu amigo, na sua amiga. Demora um bocadinho. Então faça isso com quem você tem mais carinho, com quem você conhece. Demora, não, nada, não. Abraça, abraça. Abraça, não vai soltar não. Abraça. Abraça. Não pode ficar ninguém sozinho. Abraça. Abraça, abraça. Abraça e cura, abraça e abençoa. Abraça, vem aqui, Jana, eu quero te dar um abraço. Corre aqui, essa é uma amiga preciosa. Uma mulher de Deus que tem me abençoado tanto. Corre aqui, Jana, por favor. Ela é tão alta quanto eu. Querida, tem abençoado a minha vida. Abraça quem você ama. Eu tô com o seu óleo aí, tá? Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Que o Eterno deposite no nosso espírito
o fôlego da ressurreição. Amém? Deus te abençoe. Lázaro.